Ah, rapidinho, tem hora que teu áudio fica meio metálico, fica meio distante. Eu não sei se é só É porque eu comigo, sou um pode estar robô. tentando. Eu sou um robô. Eu Pra vou tu, Nicole, também fica assim? voltar. Eu derrubo os cortes aqui. E aí, benditos, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui. Eu, principalmente, que não apareço já há acho que 1 ou 2 episódios, mas estamos de volta para falar sobre o filme Sensação do Momento, né? Que é Red, Crescer uma Fera. Nossa, é o filme novo da Disney. E eu não vou falar nada agora não, vou primeiro dizer pra vocês que eu tô em ótimas companhias aqui. Hum, Tô, tô na Me senti companhia dos amigos privilegiado. queridos e chatos. Eric, Olá, sim, cheguei. Estou aqui mais uma vez para falar mais um filme, expor minhas opiniões totalmente irrelevantes, mas ainda assim. Eu, como um bom adolescente dos anos 2000, vim aqui para preencher essa cota, representar. representar aqui a velha guarda. Ah, olha, me respeite. Eu, hein? E também tá com a gente aqui, Caleb. E aí, meus bandidos, estava com saudade de vocês. Vocês também estavam com saudade de mim? Eu acho que não. Não, Eu acho que nem sentiram minha falta, mas eu estou de volta. Depois de trocentos episódios. Eu senti sua falta, Caleb. Eu também senti sua falta, Eric Gauthier. Ah, realidade, só vivia negando. mentira, mentira. Olha, por incrível que pareça, aí, Caleb, a gente tá muito mais carinhoso um com o outro. É Viu? verdade, é verdade. Falsidade. Nunca. Não, eu tô falando sério, nunca antes nessa história do Brasil aconteceu isso, mas estamos mais. A gente vai começar no tapa. A paz está reinando. Eric até vai me aconselhar essa semana. Olha, Deus usou, viu? Deus usou. Enfim, Deus também. Você que a canta gente tá bem. aqui para falar do filme Red, Cresceu uma Fera, como eu já disse. E o filme, eu vou tentar não dar tantos spoilers aqui, mas o filme é sobre uma menina de origem, eu acredito que de origem japonesa ou chinesa, não sei, eu acredito. Ela é descendência, ela tem descendência japonesa, né? Acho que é japonesa mesmo. Japonesa, ok. Agora, Se agora caso fiquei eu em esteja dúvida. errada, a gente me perdoe. Eu realmente não sei se é chinesa ou japonesa. Mas eu acredito que seja estritamente um desses dois, não é outro além desses dois, ok? Na verdade, eu acho que é chinês, vice. Acho que é chinês. Desculpa, tô um pouco confuso agora. Mas é porque. Deixa eu só explicar. É porque me lembra o bairro da Liberdade lá de São Paulo. É meio que chinês, se eu não me engano. Mas eu tô Ok, viajando aqui né? também. Achei chique, mas tudo bem. Também achei chique. Total. Então, Ai, desculpa. o filme vai narrar a história de Mei, que é essa menina, no ano 2002, e ela tá naquela fase ali da pré-adolescência, buscando sua independência, descobrindo quem ela realmente é, e curiosamente, sem aparente motivo algum, ela se transforma num panda vermelho. E o mundo dela desmorona porque ela vive até então uma aparência de vida perfeita e naquele momento ali tudo parece ser destruído. E aí o filme vai abordar todos os aspectos que envolvem aquela mudança ali e as reações dela em relação àquilo. E assim, eu já começo perguntando para vocês. Eu vou falar primeiro, tá? Só porque Ela pergunta e ela responde. a expectativa que cada um tava pro filme. Assim, eu criei muita expectativa com esse filme. Porque quando eu vi o trailer, eu me apaixonei de primeira. Porque realmente é uma narrativa que me interessou demais. Porque, como a gente já sabe, o Panda Vermelho ele vai ali representar
a puberdade, a menstruação, as mudanças que ocorrem na adolescência da personalidade, de tudo, da vida de uma criança. E gostei demais. Mas esperava só um pouquinho mais. Não sei vocês. E aí? Tá justamente na expectativa, né? Esse é o seu problema. Mas pra mim, a expectativa foi lá embaixo. Eu nem tava sabendo, pra falar a verdade. Eu fiquei sabendo depois que a gente falou no nosso grupo, né? Sobre esse filme que ia sair da Disney e tal. E tanto que eu só vi o trailer quando já tinha lançado o filme. O que me instigou a assistir, né? Busquei ali um tempinho e finalmente consegui assistir. E eu até que gostei. Achei um filme bem legalzinho, sabe? Traz questões bem interessantes à mesa. Como Nicole falou, principalmente acho que as meninas vão se identificar mais. Mas pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o que eu me identifiquei mais com o filme. Vou passar a bola pra Eric Outier. Então, eu não tava com expectativa lá em cima. Na verdade, eu não sabia muito bem o que achar do filme quando eu vi o trailer. Eu acho divertido, mas é que eu tava até comentando com alguns amigos meus que, tipo assim, os últimos filmes, na verdade, da Disney Pixar, eu não achei tão maravilhosos. Os últimos não, na verdade, o último, né? Que foi Luca, se não me engano, foi Luca o último. Eu achei ok, não achei lá essas coisas todas, mas achei ok. O que eu mais tinha gostado é Soul, eu também não achei essas coisas todas também. Aí, tipo. Aí eu já tava meio que, sei lá, não esperando isso tudo. Eu meio que já tava meio que conformado de que não seria isso tudo. É porque assim, eu não sei se é muito por causa da nostalgia também, né? Mas eu acho que, tipo, até agora não teve algum que tenha, sei lá, atingido o ápice de icônico tal qual Toy Story 3 ou Procurando Nemo, por exemplo, que virou um clássico emblemático, enfim. Talvez o mais recente que tenha chegado perto disso seja Divertidamente e Viva, né? Eu acho que são, pra mim, no caso, são esses dois. E aí, quando eu vi Red, o trailer, eu achei interessantinho, achei que ia ser divertido e tudo mais. Mas eu também não tava com a expectativa de que fosse algo ser muito primoroso, assim, mind-blowing, tá ligado? Eu achei só... Aí eu achei ok. E quando eu assisti, eu gostei bastante. Sim, não sei se também foi a ocasião, né? Eu assisti com mais 2 amigos, e aí o Cheiro Conrado e o Cheiro Débora, se estiverem ouvindo. Mas eu assisti com eles, e aí também a ocasião deixou... A gente pediu pizza, e a gente assistiu comendo pizza, então tornou a experiência um pouco mais divertida também, sabe? A gente comentava, a gente ria de algumas coisas, de algumas piadas, então assim... tem filme que a experiência, depende de com quem você estiver assistindo, torna as coisas mais agradáveis. E aí eu tive esse benefício, eu acho, de assistir do lado dessas pessoas, de assistir com essas 2 pessoas e ser mais divertido ainda, sabe? O filme ganhou mais graça também. E assim, como eu falei, né, no início, como um adolescente que cresceu nos anos 2000, o filme se passa em 2003 ou 2002, eu não lembro. 2003, né? 2002. Pronto, em 2002 eu tinha 12 anos. Em 2002, no filme, a personagem tem 13 anos. Então, assim, era como se fosse da mesma... A gente tinha muita chance de ter estudado junto. Aí, assim, são coisas que na adolescência você identifica na escola. Então, tudo isso causou uma certa identificação também, né? Apesar de, tipo, ela ser uma menina, né, ter os problemas de adolescentes de menina, né? Toda a questão biológica e etc e tal. E que eu não passei, mas enfim, gera essa identificação. Aí, pra mim, foi bem uma experiência muito boa. Mas eu acho que o filme aborda tantas outras coisas além disso, que não tem como você não se identificar com alguma coisa, sabe? Tem muita coisa, até da questão da amizade, questão da relação dela com a mãe, a família e outras coisas assim, sabe? O filme, eu achei que o filme, uma coisa que me agradou muito é dele não ter sido focado numa coisa só. Ele permeou todo o contexto ali da vida dela, não foi uma coisa, não foi só a relação dela com a mãe, não foi só a relação dela com as amigas, foi tudo, sabe? Saiu juntando várias coisas que ela tinha. A May tinha uma vida, sabe? Ela realmente tinha uma vida, tinha muita coisa
sobre o que falar da vida dela, que ela estava ali, o filme quis mostrar como o que aconteceu com ela influenciou cada coisa, tá ligado? E eu acho que isso ficou muito massa, porque aprofundou cada aspectozinho da vida dela. Eu achei que isso ficou bem legal. Mas assim, Uhum. vocês conseguiram se identificar com alguma coisa? Essa é a vez de Caleb falar. Vou deixar. Obrigado por me deixar falar. Eu tô curiosa pra saber. Acho que você já sabe, brincadeira. Sei. Pior que é. Eu acho que o que eu mais me identifiquei no filme foi com a Melly do começo, né? Ela é uma pessoa que tá ali sempre tentando se provar, né? Provar seu valor ali, mostrar responsabilidade para as pessoas, mostrar que ela é alguém que talvez ela não seja, mas alguém que ela quer ser. E o que eu mais me identifiquei foi nisso, porque por muitas vezes a gente tenta ser quem a gente não é. E a gente tem alguém na cabeça, a gente idealiza que a gente seja alguém, um ser que a gente busque ser Jesus. Alguém tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô entendendo, mas não sei se eu consigo passar. Mas é isso. A menina tenta se provar o tempo todo. Ela tenta mostrar seu valor. Ela tenta ali mostrar que ela é responsável, que ela é adulta. E é uma coisa que ela não é. Nem um pouco. E é que por muitas vezes a gente é também. A gente tenta se provar, a gente tenta se mostrar que é responsável, que é isso e aquilo. Só que a gente não é. E foi isso que eu me identifiquei mais com o filme. E outras questões também, né? A questão da cultura dos anos 2000. Eu que era criança ainda, né? Nos anos 2000. Em 2010 eu tinha 3 anos apenas. Mas durante todo o começo do século ali, a gente absorveu muito, a gente viveu muito essa cultura que apresenta no filme, né? E foi uma coisa que eu gostei bastante. Bom, diferente de Caleb, diferente não, né? Mas enfim, Caleb já puxou para um papo filosófico, né? Assim, não foi nem, não era, eu nem ia falar sobre isso agora. O que eu ia falar mesmo é que eu me identifiquei muito, como eu falei no início, com o lance da adolescência nos anos 2000. Porque, primeiro de tudo, eu queria elogiar o Tamagotchi, né? A gente chama Tamagotchi, a gente chama Tamagotchi, eu chamava Tamagotchi aqui. Porque usava muito Tamagotchi quando era adolescente, meu Deus do céu, criança para adolescente, assim. Era uma das coisas que eu mais gostava, e até falei, como eu encontrei hoje, né, o pessoal do Bendito, eu encontrei Nicole, Beto e Pedro, e eu tava até conversando com eles que eu gosto muito de Digimon, e eu acho que eu prefiro Digimon do que Pokémon, isso aqui já é uma polêmica. Mas muito disso por causa do Tamagotchi. Eu brincava muito, gente. Aí quando eu vi que a menina tinha um assim, e que ele até tem uma importânciazinha mínima, mas tem uma importânciazinha assim no plot, né? Eu já gostei demais. Mas todo aquele lance de escola, eu sei que a escola dos Estados Unidos é bem diferente do nosso ensino fundamental aqui, né? Mas todo esse lance de escola, de festa na casa de fulano, tá ligado? E aí a mãe deixar ir ou não deixar ir. Olha, uma coisa que tinha muito aqui, que eu lembro muito do pessoal da minha sala, era que na época a gente colecionava aquelas pastas de algumas pessoas, né? De artistas que gostavam muito. E aí isso me lembrou porque no filme, né, o grupinho das meninas lá, elas, não só das meninas, né? Tem aqui um plot twist no filme. Mas enfim, o grupinho, eles eram muito fãs daquela boy band, que hoje a gente meio que vê que é tipo Backstreet Boys da época, né? Pra quem era dos anos 2000, era meio que os Backstreet Boys ou NSYNC. Mas tinha toda aquela loucura de ir pra show, de não sei o que, dos Backstreet Boys, enfim. Todo esse ambiente, na verdade, de poxa, um momento que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como a gente fazia isso. É quando eles estão na sala de aula e a menina tá preocupada e ela começa a mandar escrever recadinho no papel, minha gente. Pelo amor de Deus. Nossa, Na hora eu eu lembro fiz que eu muito comentei com o isso. Conrado e Eu com fiz Débora. muito isso. Ainda não faço isso no trabalho e também na faculdade. Depois de velho, ainda faz isso. Mas quando eu vi essa parte do papel, eu digo, meu Deus do céu, velho. É muito assim, de você É se muito bom identificar mesmo. essas coisas assim.
Eu tava lendo um negócio falando sobre esse filme e tava dizendo na matéria que a própria diretora do filme, ela, ela tinha 13 anos em 2002. E aí ela disse que todos aqueles elementos que ela colocou no filme foi de coisas que ela mesma viveu quando ela tinha essa idade, tá ligado? Então eu acho que se torna uma coisa mais bonita ainda por ser tão pessoal, sabe? Porque eu acho que é justamente por isso que a gente se identifica tanto. Sim, o lance do tipo de como ela imagina os outros falando, que a primeira cena, eu acho, né? Uma das primeiras cenas. Ah, não, tô confundindo com outra coisa. Mas ela desenhando no caderno, imaginando, Sim. imaginando todo o lance do crush do menino na Eu dei loja. muita risada nessa Pô, parte, velho, velho, dela apaixonada. Muito bom. isso acontece demais, minha gente. Isso acontece muito. E aí eu acho que isso causa muita identificação. Acho que o bom é isso do filme, assim. Quem é adolescente? Porque é Pixar, né? Querendo ou não, é desenho da Pixar, Disney Pixar. Então tem muita criança adolescente que assiste. Aí quem é adolescente vai assistir, vai se identificar porque meio que tá vivendo isso agora, talvez. E a gente que viveu essa época se identifica com essas coisas também. Aí é muito bom disso, sabe? Assim, eu confesso que, por exemplo, eu me identifiquei muito mais com todos esses elementos da contextualização geográfica não, né? Porque se passa no Canadá, mas essa contextualização temporal do que com plots da trama em si, sabe? Assim, aí já entra na questão filosófica que a Disney Pixar gosta de fazer, né? Usar essas linguagens narrativas aí para abordar assuntos, enfim, pessoais, essas coisas assim. Mas ainda assim, deu pra divertir bastante. Eu confesso que, como tu falou, né, a gente se viu hoje, eu realmente não me identifiquei com algumas coisas. Mas não é nem que eu não tenha me identificado, né? É que comigo foram de formas diferentes. Por exemplo, a pressão que May sofre para ser perfeita pela mãe, eu sempre sofri isso do meu pai. A minha mãe sempre foi o meu apoio a vida inteira. Isso aí nunca mudou, graças a Deus. Mas essa pressão, essa coisa assim, dessa relação que parece que está tudo bem, mas não está tão bem assim. Eu sempre passei isso com meu pai. E aí, me identifiquei um pouco com ela nesse sentido. Mas com o resto, não tanto, porque eu não tinha vida social que May tem, porque, querendo ou não, você vê assim, ela tinha uma vida, os dois pais super protetores, principalmente a mãe, né? Uma mãe super protetora, que não deixava ela fazer nada, e ela não tinha essa independência, porque ela queria ser adulta e não sei o quê. Mas eu não, na minha experiência de pré-adolescência, essa fase aí, eu tive sim pais super protetores. Meus pais sempre foram muito super protetores. Mas eu não tinha tanta coragem como ela de burlar essas coisas. Então, tipo, Sei como é. pois é, então assim, eu fui começar a ter uma vida para eu poder dizer assim, nossa, tô começando a ser adulto, acho que eu já tenho uns 16 anos por aí, sabe? Então, ir para uma festa de um colega da escola, nem pensar, meu Deus, com 13 anos, Senhor, nunca. Mas, Eu ansiosamente que esse chegue pra mim. pois é, então, tipo, tem muita coisa assim que eu fiquei, caramba, ela tá desesperada para ter uma vida, mas ela só tem 13 anos e eu, ok, né? Mas, beleza. Por ser menina, eu acredito que na prática não é tão simples assim, né? Porque a gente sabe que para mulher tudo é muito mais complicado. Mas teve muitos fatores do filme que eu me identifiquei também. Essa questão, como tu falou, de ser fã de boy band e essas coisas. Na minha época, não era só boy band, era qualquer coisa. Você tinha que ser fã de alguma coisa. Você tinha que ter uma revista dessa pessoa, você tinha que ter posters dessa pessoa, cartões dessa pessoa, tudo. Aham. E eu era assim. E, tipo, era nesse sentido, eu me identifiquei muito com ela, porque era exatamente desse tipo, era escondido, era tudo escondido.
Então, era tipo, olha, revista da Capricho, nossa, revista de... Hoje a gente tem teste do BuzzFeed, né? Mas pro teste do BuzzFeed correr, o teste da Capricho eu teve que andar Sim! primeiro. Nossa, sim! Eu tinha essas coisas todas, minha gente. Tipo, quando eu não conseguia comprar por conta própria, eu tinha amigas que compravam e me davam pôsteres, coisas de revista, de coisa assim. Eu deixava tudo guardado dentro da bolsa, dentro de algum lugar que meus pais não fossem ver. Mas eu sempre tinha, porque eu sempre amei essas coisas. Jonas Brothers, essas coisas assim. Eu sempre fui muito abestalhada por essas coisas. Acompanhava a vida de todo mundo. Mas nunca cheguei a ir pra show de nada. Nesse sentido aí, foi Sei como é. Te frustrada. entendo muito. Pois Não tem é. como é, não. Mas já entrando para o filme, um dos pontos mais importantes, né, do filme é justamente a relação que May tem com a mãe. E como eu falei, é uma relação muito de aparência, porque elas se amam. May já começa o filme, o filme começa justamente com ela falando sobre como ela deve honrar os pais e etc. E ela parece viver nisso, mas ao mesmo tempo ela parece viver uma vida dupla, né? Uma vida em que ela agrada a mãe dela e vive em paz com a mãe dela, assistindo novela, e não é uma coisa engessada, não de fingimento, não. Ela realmente gosta de estar ali com a mãe, de estar agradando a mãe, de ter aquela programação ali com a mãe, mas ao mesmo tempo ela tem a segunda vida dela, que é com as amigas dela, que a mãe não gosta, que é sendo fã da boy band e fazendo outras coisas que não são estudar. E ao mesmo tempo é como se ela tivesse sempre se cobrando de agradar a mãe de uma forma de que até certas coisas da personalidade dela ela precisava esconder, para que a mãe não se decepcionasse, entre aspas. Sendo que muita coisa da vida dela, na minha opinião, nem iria decepcionar a mãe dela, sabe? Eu acho que a coisa é meio que uma bola de neve, sabe? Começa a afetar a mãe dela, porque a mãe começa a perceber começa a perceber, né, que ela tem uma vida, uma segunda vida escondida. E não pelas coisas, assim, isoladamente. E nesse sentido, eu também me identifiquei muito. Porque essa questão de superproteção de pais... Eu não sou mãe, mas minha mãe disse que eu vou pagar o castigo que eu vou receber é ser mãe. Toda mãe fala isso, né? Mas... Assim, quem tem pai super protetor, eu acho que eventualmente, em algum momento da sua vida, você acaba fazendo isso. Você acaba fazendo alguma coisa escondida, você acaba, sei lá, fazendo alguma coisa que você sabe que seu pai não vai gostar, sua mãe não vai gostar, mas você faz escondido. Às vezes nem é nada errado, é simplesmente algo que foge ali do que eles acham que é o certo. E por não ter essa facilidade de diálogo, porque essa superproteção acaba causando um medo irracional que faz com que você não tenha essa facilidade de falar o que você gosta, o que você quer, e aí fica nessa coisa engessada de fingindo, sei lá, de aparência mesmo. Nesse sentido, eu me senti muito, muito, muito identificada. Ao mesmo tempo, acho que com 13 anos é muito cedo para você ter tanta personalidade, porque a bicha tem personalidade, viu? Porque, nossa, Se bem que hoje é bem assim, pois é, não, pois é. Mas A galera de 13 anos que bicho toca o terror, né? Não, então, isso é muito relativo, A gente fala assim porque não é a nossa geração. Porque, na minha particularmente, as pessoas falavam a mesma coisa. E eu não achava que era tanta coisa assim, mas quem me via achava, sabe? Eu acho que tem muito isso. Quando a gente vê de fora, a gente percebe como essas fases têm mudanças muito drásticas mesmo. Os meus 13 anos, eu acho que foram extremamente traumáticos, porque foi uma época de muita mudança para mim. Eu mudei de escola, eu mudei totalmente de contexto, de vida, de tudo.
Então, foi uma coisa bem assim, realmente decisiva na minha vida, de tudo, de personalidade, de futuro, de tudo, porque eu me dei conta de várias coisas. É uma idade que você tá indo pro ensino médio, então, tipo, é muita coisa na sua cabeça, muita mudança. E ainda tem os pais ali querendo que você seja perfeito. E fora quando eles mesmos projetam em você coisas que eles gostariam de ter. E é justamente o ponto ali, né, do filme, Esse é o que a ponto-chave do mãe filme. era imperfeita, assim como May, passou por uma situação aparentemente pior do que ela, mas mesmo assim exigia dela uma perfeição que era inalcançável. E aí é complicado, porque não sei se isso é coisa de mãe, mas nossa, isso é muito. Eu acho que é muita pressão para você exercer sobre uma criança. Eu não passei por toda essa pressão, sabe assim, durante a adolescência, de ter que ser o modelo perfeito. Na verdade, olha aqui, já estou trazendo questões psicológicas da minha vida. É como sempre, né? Toda vez que a gente grava alguma coisa assim, acaba virando uma sessão de desabafo. Mas é porque, no meu caso, por muito tempo, eu fui o filho, por 11 anos, eu fui o filho caçula, né? Fui o mais novo. Aí depois eu me tornei o do meio. Mas meu irmão mais velho, ele sempre foi o modelo, assim. Sempre foi o estudioso, o primeiro lugar que tirava notas altas. Então, na verdade, a pressão que tinha muito sobre mim, não era nem muita pressão, na verdade. Porque não é que meus pais me pressionavam para ser assim, mas eu ouvia muita comparação entre mim e meu irmão mais velho. Então, assim, o que tinha de pressão, se é que eu posso dizer entre aspas, era meio que nessa, assim. Mas não que eles queriam que eu realmente fosse como meu irmão mais velho. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, Sim, mas sim. Sim. Mas rolava muito, então meio que indiretamente era isso, porque tipo, meu irmão mais velho sempre foi o CDF, né? O estudioso e tudo mais, ele sempre era o mais quietinho, enquanto que eu era o que bagunçava a casa, eu era o que fazia, enfim, que fazia bagunça mesmo, que era chamado na escola porque conversava na aula, que não pegava em livro para estudar em casa. Eu sempre fui esse meio que a comparação que tinha era meio que nessa pegada, sabe assim? Aí é diferente, e eu entendo que, por exemplo, por mais que o filme tente abordar de forma geral, mas eu imagino que para uma menina da adolescência, a criação da menina da adolescência é muito diferente de um menino, e o filme, ah, ele aborda muito mais essa questão das mulheres, porque, pelo menos eu vejo que as mulheres que têm muito mais restrição, por exemplo, em relação a esse lance de ter um crushzinho, tá ligado? Enquanto que, e eu tô falando assim, da geração da gente que nasceu que foi adolescente nos anos 2000, tá? Para um adolescente, para um menino, o incentivo que é porque o filme não mostra, né? Ele só mostra os personagens masculinos não são desenvolvidos, digamos assim. Mas a gente, adolescente, a gente é incentivado pelos nossos pais, na verdade, a terem e a namoradinha, e não sei o É, quê, já ter tá afim de sempre assim, alguém. né? Namoradinho e tal. Esse mundo machista. Então, aí você vê que. Mas né? Militando aqui, mas um milicrente. E você vê que o próprio filme deixa claro que pra menina ela não podia nem ter um crush, tá ligado? Pois Assim, é. porque já era absurdo, assim. E aí tem essas coisas. Então, por isso que eu digo assim que eu não me identifico tanto com a história da personagem em si, porque muita coisa ali que ela viu é muito do universo feminino. A mãe falando sobre absorvente no meio da sala, tá ligado? Nossa, Aquela cena lá. véi, graças a Deus, esse filme me deu um alívio. Porque, olha, por não ter vivido quem isso. conhece a minha mãe sabe que eu e a minha mãe sempre tivemos uma relação muito boa, graças a Deus. E minha mãe sempre foi muito aberta para conversar sobre tudo. Então, quando tudo isso aconteceu comigo, eu nem me surpreendi, porque eu já sabia tudo, já entendia de tudo, porque ela já tinha conversado sobre tudo comigo. Então não teve isso. E quando eu assisti aquilo ali, eu fiquei, meu pai do céu, que vergonha alheia, meu Senhor. Isso é um ponto muito bom do filme, justamente isso, essa proximidade de você ser quem você é pros seus pais.
principalmente com seus pais, encontrar neles apoio e É amizade mesmo, mesmo. sabe assim? Que se é, é que eu tava falando, eu falei sobre isso na gravação de Eternos. Acho que boa parte dos filmes, se começasse com uma boa terapia de sentar meia hora de conversa, o filme não existiria. Evitava muita coisa. Sabe? É porque isso. Mesmo 15 minutinhos, meia horinha de conversa aqui, ó, sincera, honesta. Pronto, tava resolvido. Aí foi mais nessa pegada, assim, de identificação que eu falo, né? Sim, sim. De algo que eu me relaciono. Assim, por exemplo, uma cena, pronto, eu até falei com a Nicole hoje de tarde, né, quando a gente tava conversando, que uma cena, vai ser um spoiler, tá? Mas enfim, uma cena que eu gostei muito, e aí foi uma cena que mexeu, de certa forma, comigo, foi simples, pequena, talvez a única participação relevante do personagem tenha sido essa, foi do pai de May, quando ele senta no quarto para conversar com ela e meio que incentiva ela. E aí, mexe, eu já falei, acho que já em outros episódios aqui eu já devo ter falado sobre a questão do meu relacionamento com meu pai durante a minha adolescência e tudo mais, que não foi dos melhores. E aí uma cena simples como essa, foi algo que mais mexeu comigo, não por uma identificação do que eu vivi, por exemplo, com meu pai. Mas justamente porque naquele período de adolescência, quando eu passava por algum problema assim, eu não tinha esse pai presente, entende? E assim, e aí foi uma cena curta, mas que pra mim foi muito significante, assim, extremamente significante por conta disso. E até falando pra Nicole assim, que foi pelo menos a gente não esperava que fosse esse personagem que fosse dar essa virada de chave pra May, tá ligado? Porque durante todo o filme ele meio que passava batido, assim. Sim, Ele sim. não Ele, tinha ele sempre aparentou ser bem fechado, né? Bem bem na passivo, na dele ali. verdade, né? Isso, exatamente. Matutinho A, ali na a, a dele. mãe a mãe era quem dominava as coisas. E aí, Isso. no momento chave, quem é que o personagem que faz isso é o pai. Aí você pega, meio que me pegou de surpresa ter sido ele, e eu gostei muito de ter sido ele. Aí, enfim, são essas coisinhas, eu já nem sei mais qual é o ponto que eu já me perdi, né? Sem saber, perdi de pensamentos, não sei qual E é. tá tudo bem. Então, e aí, no filme, eu não vou dar mais spoiler do que a gente já deu aqui, mas no Foi filme mal. vai ser explicado o porquê que isso acontece com May. Porque ela se transforma num panda vermelho. E fica ainda mais visível essa relação, mas especificamente nessa parte aqui, refletido apenas na May, não independente das outras relações dela. De como ela estava, tipo, pegando tudo, fazendo tudo e sendo perfeita e sendo sempre solícita, sendo tudo, mas na verdade ela era uma pessoa extremamente vulnerável, ela era uma criança e meio que ela estava esquecendo disso no bolo. E aí quando ela se transforma no panda vermelho, você percebe o quanto ela é vulnerável. Ela começa a chorar, ela começa a se desesperar, ela começa a ficar com raiva com mais frequência, a ficar mais emotiva. As emoções dela começam a aflorar melhor. É como se o panda vermelho revelasse tudo que está guardado dentro. E nesse sentido também me identifiquei. Olha, parando pra pensar aqui, agora eu me identifiquei com muita coisa nesse filme. Um filme sobre a filha de Nicole. Ela Mas. vira um vermelho gigante. Mas assim, eu tenho essa dificuldade também de aparentar vulnerabilidades. E me senti identificada. E aí no filme você percebe que era uma coisa que estava sendo passada de mãe para filha ali, tipo, todo mundo na família estava só fingindo que estava tudo bem, mas estava todo mundo a um fiozinho de tudo desmoronar, sabe? É um negócio. E eu até coloquei aqui perfeição inacessível, sabe? Tipo, é só de você pensar de que está sendo forte, sendo aparentemente satisfazendo a todos, mas na verdade você estava só abrindo mão das suas próprias emoções, abrindo mão da sua própria personalidade para agradar o outro.
E nem sempre isso é saudável, né? A gente sabe que, como a gente vive em comunidade, a gente precisa estar servindo, a gente precisa estar vivendo em paz com os outros, mas isso tem limites, né? A gente também não pode estar abraçando o mundo com as pernas, como se diz, né? A gente não pode estar fingindo nada, porque não faz bem. É como o Eric falou, né? Terapia aí. Porque não faz bem, gente. Tá aguardando. Eu digo isso, tô falando aqui pra vocês, porque eu tô falando pra mim mesma. Não faz bem guardar as coisas, alô. Hum, Porque, assim, Ainda bem que está sendo gravado, viu? a gente termina doente, mas é assim, eu falo por experiência própria. Porque, por mais que seja uma luta diária, demonstrar quando a gente não tá bem. Por mais que às vezes não seja algo que a gente se sinta à vontade em fazer. Mas é aquela coisa, né? Você vai guardando, guardando, guardando tudo. Uma hora você vai explodir e não vai conseguir segurar a barra, não vai conseguir lidar com nada. Você vai travar, você vai ter um esgotamento. Eu digo por experiência própria, porque isso já aconteceu comigo várias vezes e eu nunca aprendo, porque eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas é terapia, né? Terapia, Nicole. hum. Não, e interessante é que essa falsa força que ela demonstra, ela sempre acaba vazando para algum lugar, né? Estourando em algum canto. Como se ela quisesse tapar aqui com a mão, mas escorria entre os dedos. E esses dedos eram as emoções dela, que é o que fazia ali ela virar o panda, como Nicole falou. E onde ela demonstrava ali toda a sua vulnerabilidade de adolescente, de uma criança ali de 13 anos. E eu acho que o que estava sustentando ela, na verdade, era só as amizades, né? Porque você percebe que quando ela tá com as amigas, é mesmo é como se ela desse um suspiro, assim. Ela fica tipo, ufa, agora eu Isso. consigo me mostrar como fraca, me mostrar como eu, sabe? Junto dos amigos. Mostrar as fraquezas e dizer, ó, eu sou esse aqui mesmo. É esse aqui que eu sou. Sim, Então, eu velho. lembro até que eu comentei na hora. Eu lembro até que eu comentei na hora com Conrado e Débora. E isso me lembrou Luísa não, Isabel, eu acho, de Encanto. E ela vive tanto Mirabel. na pressão de ser. Não, não é Mirabel, não, é a irmã. Ah, A irmã, Isabela. a Fortinó das Flores. Isabela. Pronto. Ela vive tanto na expectativa de cumprir a perfeição que os pais impõem sobre ela, os pais não, a família, colocava sobre ela, e aí quando ela expõe verdadeiramente o que ela pensa, ela nasce aquele cacto, né, e ela vê que tem beleza ali também. E aí na mesma hora eu lembro que eu comentei sobre isso com Conrado e com Débora, que tipo, quando meio dá vazão mesmo, né, que extrapola, que ela vira aquele urso, o panda no caso, vermelho. E aí, mas ela tava feliz, ela finalmente tava sendo ela, assim, né? E as amigas, que é até o que o pai fala também, né? Que é quando foi quando ele viu ela feliz no que todo mundo via como algo feio, como algo errado. Ele via nas fotos e nas filmagens dela com as amigas se divertindo e o pessoal gostando disso, assim. E é meio que nessa ideia também, né? De que tipo eu lembro muito de Paulo dizendo isso, né? De quando ele fala que é na fraqueza que ele é forte, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza também. Acho que a gente só vai conseguir enxergar isso quando a gente expõe e reconhece a nossa vulnerabilidade. A gente expõe e reconhece a nossa fraqueza. Sim. Que e não é não por nós, não por ser nosso, mas é porque Deus é quem é nessa fraqueza que Deus se manifesta muito mais. E aí é meio que ter essa ideia, né, de que não tem problema a gente mostrar quem a gente realmente é. É perigoso e até danoso para o evangelho de Cristo a gente viver de aparências, porque a igreja em si começa a viver toda de aparências. Enfim, cria um ambiente completamente hipócrita e literalmente de aparências mesmo. E não é saudável para o corpo de Cristo. Não é saudável. E você tá sendo hipócrita tanto com você mesmo quanto com Deus mesmo, né? Porque
Você sabe que você é pecador, que você não é perfeito, que você sempre vai errar e não tem como, né, tá sempre satisfeito com o que tá fazendo, mas se torna pior quando você tenta se convencer de que você é, porque você tá, tipo, se enganando e ainda negando a verdade da Bíblia, né? Você tá negando ali que, eu não preciso de Deus. Por que eu precisaria de um Salvador se eu sou perfeita? Então, eu acho que quando a gente entende assim, eu não sou perfeita, eu nunca vou ser, então eu não posso fazer as coisas certas, ser correto, ser justo, ser salvo, ser santo. Eu não consigo por conta própria, eu não consigo pelas minhas próprias forças. Eu preciso de um Salvador. E, né, é o ponto central do cristianismo, né? Você precisa de um Salvador. Então, tipo, tipo indispensável você entender que você é pecador, que você é imperfeito. Acho que é É uma tipo. questão de fé, de você aceitar e demonstrar quem você realmente é. Porque quando você abraça essa falsa moralidade, essa hipocrisia, você cria uma imagem sua, né? Uma imagem mentirosa, uma inverdade. E quando você deixa esse panda sair, esse panda mostrar quem você é, a sua parte ruim, e aceita aquilo, é que você tem a real percepção de que. E é que é aí que você precisa mesmo de um salvador, como o Nicole tá falando aí. Onde você abraça o real ponto central do cristianismo, que é o próprio Cristo, né? Uhum. Pronto, de certa forma era o que eu ia falar. Quando eu li aqui o tópico da perfeição inacessível, eu lembrei muito do que a gente lê em Gálatas, Nicole, sobre Paulo falando em relação à galera os judaizantes que queriam que os gentios cumprissem a lei, né? E aí quando Paulo vai argumentar, não, gente, a lei justamente a lei veio para isso, para mostrar que essa perfeição é inacessível, que a gente não consegue, que é somente pela graça de Cristo. Não tem como a gente querer, não adianta ser perfeito, não adianta querer se enganar achando que a gente consegue, que a gente vai chegar lá. A gente reconhecer que é só por Cristo mesmo. Ao mesmo Isso. tempo, existe uma linha tênue aí, né? Porque a gente precisa Sim, entender que somos pecadores, somos errados, somos tronchos mesmo, mas a gente precisa entender que a gente precisa de um Salvador justamente porque não podemos continuar assim, né? É meio que. Exatamente. É o processo de santificação, né? Sim, sim. E eu acho que é bem representativo quando o May consegue conviver com o panda diferente da mãe e da família, porque justamente pelo motivo de que é como se ela estivesse aperfeiçoando aquilo ali, sabe? O panda, a família toda fica dizendo, não deixa ele vai se apossar de você, ele vai fazer com que você vire um monstro. Ela diz, não, eu consigo controlar isso aqui, eu consigo aperfeiçoar isso aqui, sabe? E eu achei bem representativo quando ela consegue isso, porque é como se ela estivesse mostrando que o, os erros e os problemas de que a família dela estava fugindo tanto, na verdade seriam mais fáceis de lidar se eles simplesmente enfrentassem aquilo ali e aprendessem a aperfeiçoar. Então é justamente como a gente, tipo, a gente sabe que nós somos pecadores, mas é muito mais difícil quando a gente fica tentando fingir que aquilo ali não existe do que quando a gente realmente para e diz, não, eu sou pecador, mas eu posso, em Cristo, ser aperfeiçoado. Eu posso conseguir controlar certas coisas, eu posso ir conseguindo glorificar a Deus na minha fraqueza, sabe? Para mim é bem representativo isso. E só lembrando que glorificando a Deus
buscando a santidade, né? Com certeza, mas ao mesmo tempo aceitando que o final desse processo de santificação ele não é aqui, né? Porque se a gente idealizar uma santidade aqui na Terra, a perfeição, a gente acaba criando um ídolo no coração. E não é isso que Deus quer pra gente, eu acredito. Eu acredito que o Senhor quer que nós sejamos santos, mas que nós tenhamos consciência que não é aqui que vai acabar tudo. Não é a finalidade da santificação é glorificar a Deus, e acredito que criando um ídolo no coração nós não estaremos glorificando ao Senhor. O que eu ia falar aqui é, tipo, uma das coisas que eu fiquei pensando em relação ao filme também, e fica muito mais claro no final, e a gente até conversou, na hora eu conversei com o Conrado e com a Débora também sobre isso, é que você vê que isso é muito geracional, né? Foi da avó para mãe, da mãe para filha. Sim. Então, muitas vezes, assim, a gente acaba meio que herdando, mas sofrendo as consequências também de outras gerações, assim. E quando você vê que quando essas coisas acontecem, como é prejudicial pra gente. Sim. Como é prejudicial. E é importante que a gente se atente a isso pra gente acabar não reproduzindo isso pros nossos filhos, né? Porque, na verdade, a causa de tudo isso, se eu não me falha a memória, foi porque a mãe feriu a avó, né? A mãe de May feriu a avó e por muito tempo manteve esse sentimento reprimido. Não foi isso? Eu tô enganado? Sim, É isso mesmo. É isso mesmo. Não é isso, por isso que o panda dela é estratosférico, é tipo nível Megazord, nível Godzilla. É um Pandazilla. Você vê a consequência que uma ira guardada gera e acaba descontando, né? Transbordando, no caso, não de uma forma positiva, mas transbordando e atingindo outras pessoas que estão ao nosso redor. E isso, trazendo mais para o âmbito familiar, é às vezes muito mais comum do que a gente espera, do que a gente pensa. De pais que depositam nos filhos alguma frustração ou um plano, uma esperança, uma expectativa que tinha para si e não atingiu, e não alcançou. Ou que seus próprios pais tinham para eles e eles não alcançaram também. É muito complicado. Eu acho que assim, paternidade em si, não só paternidade, maternidade, mas enfim, criar pessoas, educar pessoas, é algo, se você for parar para pensar mesmo, você participar da formação de um indivíduo, ter essa responsabilidade, é algo muito pesado, assim, é algo Demais. muito grande, velho. É algo assim. Ao mesmo tempo que é algo muito precioso, é algo muito que depende de muita responsabilidade, né? Sim. Até porque a família é uma ordem do Senhor. É algo, bicho, assim, deve ser, e pra quem é pai de primeira viagem, né, enfim, eu só fico imaginando, eu tenho muita vontade de ser pai um dia, né, se Deus quiser, meu pai. Eu também. Sem condição, né? Mas eu fico viajando nessas coisas assim e bate medo, né, tipo, meu Deus, será que eu consigo, será que eu dou conta, será que eu sei que eu vou falhar, e aí você acaba criando uma expectativa em cima de você mesmo. E com medo de falhar, você acaba sobrecarregando o seu filho, pressionando, que nem a mãe que vivia numa bolha de perseguir a menina na escola, de ficar escondida atrás da árvore pra... Meu Deus, assim, é coisa que pareceu loucura, mas o pior é que... Então, pareceu loucura, mas o pior é que, tipo, eu consigo... Obviamente que o filme satiriza muito, né? Mas eu consigo lembrar de, tipo, pessoas que estudavam comigo, cujos pais eram assim, sabe? De, tipo, estar na escola o tempo todo pra ver como tava o filho, pra ver se estava acontecendo aquilo, outro, de estar em cima o tempo todo. Eu conheço gente que O foi curioso disso é que que eles viveu fazem assim. isso na melhor das intenções, né? A gente sabe que, tipo, eles fazem Sim. porque realmente pensam que não, eu preciso cuidar, eu preciso tá ali e tal, mas são coisas que, assim, eu penso assim, que algo crucial de verdade,
e indispensável numa boa relação de pais e filhos, independente da aproximação, do tipo de família, seja lá o que for, é diálogo. Porque eu acho que todo, todo esse problema poderia ser resolvido se May e a mãe se sentissem à vontade para conversar entre si, sabe? E eu acho que essa questão da superproteção, por mais que seja algo de cuidado, tem muita coisa que poderia ser maneirada assim, sabe? Tivesse um limite se tivesse esse diálogo, porque muitas vezes também tem muitos pais que são assim, dessa forma, superprotetores ou até de uma forma invasiva, porque não confiam nos filhos. Mas essa falta de confiança muitas vezes vem dessa falta de diálogo mesmo, de saber o que é que se passa pela cabeça do meu filho, o que é que meu filho está sentindo, o que é que ele precisa, pelo que ele está passando. E por não entender a fase ali do filho, o que faz o meu filho está passando, acaba criando essas distâncias, e essas distâncias vão aumentando, até chegar num momento que vai ficar cada um no seu canto e ninguém se sente mais à vontade para falar sobre nada, sabe? E eu senti muito isso com meu pai, sinto até hoje, porque eu sempre tive uma relação, era bem relação May e a mãe dela mesmo, tipo, quando eu era adolescente, eu era uma pessoa bem assim, tipo, vocês acham que eu sou chata hoje, eu, quando eu era adolescente era muito pior, porque eu era uma pessoa muito Com certeza era reativa. mais, tenho certeza. Porque eu era uma pessoa muito reativa, tipo, eu era uma pessoa com a resposta na ponta da língua. Era de estar com alguém falando alguma coisa e eu falando por cima, sabe? Eu só vivia arengando, discutindo com as pessoas. E é algo que eu orei muito tempo para Deus mudar em mim, e ele mudou. Mas era uma coisa que eu era muito assim. E aí, mesmo quando eu consegui controlar isso, mudar isso, com meu pai eu não conseguia. Porque a gente não se dava bem. E aí, era a todo momento discutindo. A gente discutia muito. E aí, fora de casa, a gente tinha uma ótima relação. Estava todo mundo sempre unido, andando junto e tal. Mas dentro de casa só vivia engano, eu e ele. E... Somos corpos e assim tão ajustados. Oi? Somos corpos e assim bem ajustados. Isso, era bem isso. Mas boa parte disso era justamente por esse motivo. Porque meu pai ele tem uma extrema dificuldade de criar esse diálogo. E ele é aquele tipo de pessoa que diz assim, se ele precisa falar alguma coisa comigo, ele diz a minha mãe, pra minha mãe falar pra mim. E aí, isso foi criando uma distância tão grande entre a gente, que até hoje a gente não discute mais como a gente discutia, mas hoje, qualquer coisa que acontece na minha vida, eu não conto pro meu pai. Eu não tenho esse costume, esse hábito de acontecer alguma coisa na minha vida e eu chegar e contar para ele. Não, eu conto a minha mãe. Já minha mãe é meu diário, eu conto para ela todo o relatório. Eu chego em casa, conto o relatório minuto por minuto do meu dia, do que aconteceu. E aí, se ela se sentir à vontade, ela conta a ele. É como se fosse assim. Ele criou isso de ele nunca falar nada diretamente para mim, de falar para minha mãe me contar, que eu inconscientemente criei o costume de fazer a mesma coisa. E aí, se eu, por exemplo, eu sofria muito quando eu era mais nova, que precisava pedir permissão para ir fazer alguma coisa, para sair, para ir para algum lugar, que eu pedia para minha mãe pedir a ele, sabe? E isso é uma coisa que sempre, nossa, vocês falaram de ter filho, eu sempre sonhei muito em ser mãe, então minha família. E é uma coisa que eu sempre mentalizo, que oro muito a Deus para que Ele me dê sabedoria para realmente não perder esse diálogo, de não faltar isso. Porque isso poupa muitos problemas, velho. Muitos problemas mesmo. De tudo, em relação a tudo. Comunicação é uma coisa sensacional. Porque
é num nível de que, tipo, se você. Qualquer coisa que você fizer, se você se sentir à vontade de fazer, de falar pra sua mãe, o seu pai, seja lá o que for, você vai estar contando pra pessoa. Querendo ou não, nossos pais são muito mais sábios do que nós. Eles viveram muito mais do que a gente, eles sabem muito mais do que a gente. Então, se você tem essa abertura para estar pedindo conselho, para estar conversando com seu pai, sua mãe, vai ser muito mais difícil você fazer alguma bobagem, porque você não vai estar fazendo pelo giro da venta. Você vai ter ali uma pessoa que até a Bíblia aconselha da gente pedir essas orientações das pessoas mais sábias, das pessoas mais velhas. E com os pais, tipo, pra mim, isso é muito real. Tem muita coisa que acontece assim, e é a primeira pessoa que eu penso em ligar pra perguntar, pra falar o que você acha, o que tu acha. Diz aí o que eu faço, o que eu escolho, é minha mãe. Então, pra mim, isso é muito importante mesmo. E é algo que nesse filme é muito bem representado, porque esse problema aí, como o Eric falou, de ter passado de vó, para mãe, para filha, é uma coisa muito doida, porque você percebe até, não só a avó, mas você percebe as outras parentes, que não dá para saber se são tias, se são primas, seja lá o que for. Você percebe como elas tratam a mãe de May mal, porque elas olham tipo, nossa, essa bicha é toda errada, tá? Olha para ela julgando e tal. E no final elas percebem que é mais fácil estar ali se unindo pela família do que estar apontando o dedo pro outro, sabe? Atacando o outro. E isso é muito, sei lá. Eu acho que o filme trata de uma forma tão caricata algumas coisas, mas quando você para refletir, são umas discussões bem, bem profundas. Eu acho que eu não imaginaria que a gente estivesse conversando sobre, assim, alguns assuntos ok, mas outros, assim, sobre isso. Não imaginaria que o filme levaria a isso. Eu imaginava. Mas eu entendo tudo isso aí que... Quer dizer, eu entendo assim, por observar, né? Não sou pai, não tenho como ser mãe. Mas, Olha, Então, né? a ciência tá avançada, de repente. Vai que. olha, depende do conceito. Mas vamos lá. Eu entendo, assim, até como é essas atitudes da mãe de May, da família de May, né? E eu acho que tudo isso é um mal de mãe, de pai, sabe? Eu acho que a gente fala tanto assim, mas talvez quando a gente um dia, se o Senhor permitir, né, ter esse prazer de ser mãe, de ser pai, eu acho que a gente pode facilmente agir do mesmo jeito, de super proteger, de querer estar perto o tempo todo, que é um pecado a ser tratado, né? Acaba que eu tô falando de idolatria aqui hoje somente, mas acaba que o filho acaba se tornando um mini Cristo ali, um deusinho, né, pra ser mais direto. No geral, eu acho que, assim, o grande trunfo do filme que a gente consegue puxar, na verdade, é bem isso, sabe? Que da gente, primeiro, aceitar nossa vulnerabilidade, aceitar nossos erros, reconhecer a nossa fraqueza. E aí, justamente fugir desse alvo de perfeição que ou colocam sobre a gente, ou a gente mesmo coloca sobre si. Sabe? Como eu tinha falado lá atrás, né? Durante o período lá que Paulo estava pregando para os gentios e tudo mais, e aí a galera chegavam os judaizantes e queriam colocar pesos e queriam colocar fardos em cima. E aí quando Paulo fala que, tipo, se eu tivesse que cumprir toda essa lei, se eu tivesse que mostrar a minha perfeição, eu estaria invalidando o sacrifício de Cristo. Eu estaria desconsiderando, eu estaria crucificando Cristo novamente, na verdade.
Então, tipo, é quando Paulo fala que a graça meio que basta mesmo, assim. Ele fala que a salvação é pela graça. Que é bem isso, a gente não deve se colocar sobre a gente essa busca pela perfeição a fim de alcançar algo, né? Senão a gente seria Babel. Na verdade, Babel foi isso, né? Foi o homem tentando alcançar Deus. E não o contrário, né? Deus foi quando eles quiseram chegar ao nível de Deus e alcançar a Deus. Enfim, é meio que foi isso que a família de May acabou fazendo, né? Isso foi o que acabou botando sobre ela e foi o que ela acabou assumindo para si também, de certa forma, até que ela reconheceu. Ela foi a primeira na sua família, né? Que entendeu que ela jamais conseguiria ser perfeita. E ela foi a que escolheu, no fim do filme, continuar com seus... Eu vou usar não vou usar esse termo porque a gente é crente. Ele diz assim, continuar com seus demônios, mas vocês estão entendendo, né? É continuar com seu espinho na carne. Dá pra Pronto, entender. vamos dizer assim, Paulo, que ele pediu para 3 vezes orou, pediu para Deus tirar seu espinho na carne, né? E Deus não tirou, e Paulo aprendeu a conviver com o espinho na carne, porque mostrava que era a graça de Deus que bastava. E meio foi meio que isso, né? Ela escolheu continuar vivendo com o espinho na carne. A diferença do filme foi que meio escolheu continuar. E é bem o que a gente falou no começo, né? De que ela escolheu continuar, mas você percebe que ela conseguiu ter um controle muito maior daquilo ali. Ela, tipo, aparentemente, no começo, né? Quando ela começa a se transformar, ela começa a ter acessos de raiva e de choro e de não sei o quê. Mas ali no final, quando ela realmente aceita aquilo ali, ela começa a conseguir controlar aquilo melhor. Tanto que ela começa a se transformar quando quer, quando não quer, que é algo que não tá... no começo ela não controlava e a mãe aparentemente também não conseguiu controlar. E ela no final ela vai se transforma em menina, se transforma em panda, se transforma em menina, se transforma em panda, assim, como bem quer. É bem assim, tipo, ela conseguiu controlar aquilo ali. E aí me lembrou muito a questão do domínio próprio, né? De ela conseguir... Eu tô pensando na mesma expressão que eu queria usar. Mas ela conseguiu conviver com aquilo ali, conviver com todas as falhas dela, com os problemas dela. Ela conseguiu, sem abrir mão, porque a gente confunde muito domínio próprio com realmente fingimento, com você tá fingindo algo que você não é, e não é isso. O fruto do Espírito Santo é algo que vai ser produzido ali em você de forma genuína, de forma sincera. Então, domínio próprio não é algo que você vai fingir, porque é algo que vai ser realmente produzido em você pelo Espírito Santo e não por você. Então, realmente é algo que você consegue viver sinceramente, viver e entender assim, não, eu sou assim, assim, assado. Deus me fez dessa forma. O pecado entrou na minha vida e fez com que tudo isso aflorasse e piorasse. Mas, pela graça do Senhor e pela misericórdia, pela ação do Espírito Santo da minha vida, eu consigo controlar isso. Eu consigo viver de forma mais tranquila, sabendo que eu ainda não tenho um corpo glorificado, então eu não me livrei daquilo ali. Faz parte de mim, mas não me domina. Sou eu que domino as minhas falhas, não são elas que me dominam. E é bem... no final, ela fala alguma coisa relacionada a isso, inclusive. De você conseguir dominar esse panda e tal. E é bem isso mesmo, de você conseguir dominar essas suas falhas. Elas fazem você quem você é, mas desde que você não deixe que elas controlem você, né? Você que tem que pedir ao Senhor e consiga, né, fazer isso, até porque a gente não consegue sozinho, né? Mas nossa, que tenha pessoas como as amigas de May, porque elas são cruciais ali. A cena do show é sensacional.
na música lá, elas cantando. É incrível, inclusive. Mas é bem representativo também nesse sentido, de que você é muito importante você ter pessoas ali por você, para estar te dando força, te dando apoio, sendo um ombro amigo, para que você consiga controlar aquilo ali. Se ela não tivesse as amigas dela, eu acredito que ela ia ser tal qual a mãe e ia ser bem complicado. E é isso, né? Pois bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês não assistiram o filme, eu peço desculpas pelos spoilers, foi mais forte do que a gente. Mas se vocês assistiram, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero mandar um abraço especial para a Giovana. Eu já deixo a cobrança aqui para ver esse episódio. Estou deixando no final para ter certeza que ele vai ouvir. Porque ele falou muito desse filme. E eu espero que ele goste do episódio. Mas... E é isso. Eu gostei desse episódio. Ei, Eu quero mandar um abraço muito especial, muito especial, para o nosso grupo do Telegram. eu ia falar isso. Desculpa, eu te cortei. Eu sou assim mesmo, Faustão. Desculpa. Mas fale, eu vou deixar. Não, vá, pode falar. Eu quero agradecer a todos do nosso grupo do Telegram, mandar um cheiro especial para todos, porque vocês são demais, são maravilhosos e nós gostamos muito de cada um de vocês, de verdade. E aqueles que não estão no nosso grupo ainda, mandem uma mensagem no... Crie vergonha na cara, aí manda mensagem no nosso Instagram que a gente manda o link pra você, ou então a gente posta no story, né? É isso, quando a gente postar esse episódio, quando esse episódio estiver no ar, a gente posta o link no story. É isso aí. Eric Luthier. Era só isso mesmo, gente. Queria agradecer também. O grupo do Telegram tá ótimo. É muito bom ter vocês lá. Temos famosos do Em Busca de Sofia. Eu fiquei feliz. Verdade. Nossa, eu me senti importante. E Verdade. eu também. Mas é isso, gente. Queria agradecer também. Foi muito bom bater esse papo com vocês, conversar um pouco sobre esse filme. Tava Inclusive, com saudade. já fica a sugestão no grupo do Telegram pra galera sugerir pautas para os próximos podcasts. É isso mesmo. A gente vai pedir muito, vai precisar muito da ajuda de vocês com isso. É mesmo. Quem já está no E é grupo, fica aí a dica, né, para sugerir outros temas pra gente. Quem não entrou no grupo ainda e quer dar alguma sugestão ou quer que a gente fale de algum tema que você gosta, entra lá no grupo, conversa com a gente, sugere o que tu gosta, o que tu acha que a gente devia conversar sobre, e a gente bate um papo lá e quem sabe sai aí um episódio sobre algo que você quer que a gente fale. E é isso, eu também quero agradecer aos meninos que estavam aqui comigo nesse episódio. E já fico curiosa aí para saber o que vocês acharam. Espero que vocês falem pra gente depois as impressões de vocês. E é isso. Abraço para todos. Tchau, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Vejo vocês na próxima, daqui a 3 meses. Tchau, gente. Cheirão, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, gente. Até mais.